Muito boa noite, estamos ao vivo nesta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022, para levar até você os principais fatos que se tornam notícia na região, no estado, no Brasil e no mundo. Está no ar mais uma edição ao vivo do Conecta News. Boa noite, Beto Guidini. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, hoje dia do empresário contábil. E o pensamento desta noite: início de uma fase na vida gratificante, um período fértil, germinando ideias novas, oportunidades, progresso e alegrias. Pense nisso. E as nossas principais manchetes desta noite de quarta-feira. Começamos pela região. Campeonato de Verão de Futsal do União de Nova Prata é cancelado devido ao aumento de casos da Covid-19. Nas notícias do estado do Rio Grande do Sul, uma facção criminosa instalada em Bento Gonçalves manda ladrões pararem de roubar trabalhadores. E estiagem. A ministra da Agricultura visita Santo Ângelo nas Missões para avaliar prejuízos da seca. Nas informações da economia, os pedidos de seguro-desemprego têm uma queda de 10% no ano passado. E pela política, o governo anuncia a regularização de dívidas do Simples com desconto. Escuta essa, Beto Guidini, nas notícias internacionais. A taxa de vacinação contra a Covid quadruplicou no Canadá após exigência de comprovante para comprar álcool e maconha. Isso mesmo, nós vamos explicar isso depois, né, Thiago? E não teremos matérias hoje porque Monalise Canali continua em férias. Ótimas férias para a nossa colega Monalise. E todas as noites nós chegamos até você com o apoio de Unimed Vale das Antas. Somos uma cooperativa médica a favor da vida. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Franco, moda masculina, loja do homem moderno. Tá na Roda Pneus, o autocenter completo da nossa região. A Dilnet Telecom com a Dil Fibra, Dil Fone e a Dil TV. Na maior cobertura de fibra ótica para você. Funerária Deck Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata, que nesse primeiro bloco destacam as principais notícias aqui da região. Agora são 20 horas 3 minutos, temperatura 26 graus aqui em Nova Prata. E atenção, Nova Prata, se você deseja doar sangue, entre em contato com a Secretaria Municipal da Saúde e cadastre-se. As doações ocorrem aos sábados em Caxias do Sul, com transporte feita pelo município. Doar sangue é rápido, seguro e apenas uma doação pode salvar até 4 vidas. Doe. O telefone para o cadastro é 3242-9910. E o tradicional campeonato de verão do União foi cancelado nesse momento por conta do aumento de casos de Covid-19. O tradicional campeonato de verão de futsal do União aqui em Nova Prata foi cancelado devido ao aumento de casos e conforme nota divulgada pelo comunicado oficial, que devido ao aumento de casos na região e visando a proteção de todos, bem como a preocupação que a diretoria da Associação União Acadêmica de Nova Prata tem com seus sócios e colaboradores, patrocinadores, apoiadores e simpatizantes e também as equipes participantes, além do respeito aos ditames do Poder Estadual, Municipal e dos profissionais da saúde, entendemos não existir segurança sanitária necessária para a realização do Campeonato de Verão de Futsal da União, que se iniciaria no próximo dia 17 de janeiro de 2022. E a nota segue trazendo detalhes dessa decisão tomada pela instituição, Beto. Agora falando sobre Nova Bassano, 2 agroindústrias bassanenses recebem o certificado de adesão ao SUSAF. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, através do SIM, Serviço de Inspeção Municipal, após muita dedicação, conseguiu, através do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte, a SUSAF, a adesão aprovada para 2 agroindústrias bassanenses no mês de dezembro de 2021. Dessa forma, a agroindústria Anholim, que produz variados tipos de embutidos, e a agroindústria Ovos Bassano estão aptas a comercializar seus produtos fora do município de origem. A adesão ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial e o Pequeno Produtor SUSAF garante que o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, seja equiparado ao serviço estadual. Na prática, significa que os estabelecimentos submetidos à inspeção de um município incluído no SUSAF
podem comercializar seus produtos de origem animal em todos os municípios gaúchos e não apenas em sua rede. Ao facilitarmos o acesso ao SUSAF, diminuímos a burocracia envolvida, permitindo que os produtores atinjam novos mercados, aumentando assim mais produções e, consequentemente, o faturamento. Uma grande vitória para quem dependia deste reconhecimento para alavancar os seus negócios. Desejamos sucesso às agroindústrias Anholim e Ovos Bassano. Qualquer dúvida ou informações, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária ou através do fone 3273 1150. Um abraço, Beto Guidini, para o Felipe Kel, que nos acompanha diretamente da Serra Carioca. Um abraço, Felipe. Nas informações aqui para a Nova Araçá, o pedido de conscientização para o uso de água. A Prefeitura Municipal, juntamente com a Defesa Civil e a Corsã, reforçam o pedido para o consumo consciente de água, uma vez que estamos passando por um período de estiagem. Faça a sua parte e preserve o bem mais precioso que possuímos para que o mesmo não falte depois. E a Prefeitura de Paraí informa que o processo seletivo temporariamente suspenso. As provas não serão realizadas no dia 14 de janeiro e aguardem a publicação da retificação de edital. Outras informações do setor do RH no fone 3477-1233. E o edital também está no site. Muito bem, nas informações para Guabiju, notícia de utilidade pública, a ausência de funcionamento da linha telefônica. Devido a problemas técnicos da empresa de telefonia, a prefeitura e o município estão temporariamente sem telefone. Os atendimentos provisórios são feitos pelo 54-3272-1270. E André da Rocha, um processo seletivo simplificado para a contratação temporária, que acontece no município de André da Rocha e contrata 2 médicos clínicos geral, um atendente de educação infantil, um professor de língua portuguesa, um professor de matemática, um professor de ciências, um professor de história, um professor de geografia, um professor de religião e um professor de artes. A contratação será por prazo determinado através de processo seletivo simplificado. As inscrições serão recebidas de 12 a 14 de janeiro de 2022, junto ao Centro Administrativo das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, na Avenida Marcolino Pereira Vieira, número 1393. Beto, tu lembra quem foi teu professor ou professora de religião? Há muito tempo atrás. Eu me lembro, a minha era Maria Clara Pandolfi, mando um abraço para ela que aguentava uma galera muito complicada lá na escola 11 de agosto. Seguindo com as informações, e agora vamos falar sobre um assunto que preocupa aí bastante toda a nossa região. Protásio Alves decreta estado de emergência. Segundo as informações, açudes e água e o gado sem pasto, as ameixeiras produzindo frutos de baixa qualidade, as macieiras e o milho secando. Os prejuízos causados pela estiagem estão estimados em 13 milhões de reais. Por isso, em um segundo encontro do prefeito Itamar Girardi com o Conselho Municipal da Agricultura e Defesa Civil, foi decidido pelo decreto de estado de emergência no dia de ontem. Além disso, foi adquirido um tanque com capacidade de 3 mil litros de água para auxiliar no interior do município, comenta o prefeito. O engenheiro agrônomo da Imater, João Rodrigo Cardoso, diz que as perdas na cultura do milho chegaram a 58% do potencial da cultura no município, que estava estimado em 8 toneladas por hectare. Na linha 10ª da comunidade de São João, 17 pessoas trabalham na colheita de ameixas na propriedade de Moacir João de Favre. Estamos colhendo, mas não sabemos se vamos vender, comenta o produtor. A família contabiliza em 50% a perda na qualidade dos frutos, ocasionado pela perda de valor comercial. A fruta está sendo entregue na Copalves, cooperativa que fica em frente à propriedade da família. Serão mais de 15 dias de trabalho. De Favre comenta que em relação à cultura da maçã, as perdas atingiram o patamar de 30% na variedade do cedo, que é a Eva, e na variedade de tarde, que é a Gala, chegará até 75% de perda.
Colheremos a variedade da Eva na próxima semana, mas a gala somente se chover, comenta o produtor Moacir, que conta que em outra área as frutas estão caindo e as macieiras secando. Apesar da estiagem castigar mais a agricultura e pecuária, o prefeito Itamar pede a colaboração das pessoas na área urbana para que economizem água de todas as formas. Complicados os números e complicada também a situação. No centro do país, chuva e enchente. E aqui no sul, uma seca e calor batendo recordes. Os desequilíbrios que a gente enfrenta por conta dessas situações no começo do ano. Isso mesmo. E falando agora sobre Cotiporã. Oportunidade de emprego. Cotiporã conta com 4 processos seletivos abertos. Iniciados neste mês de janeiro, os processos seletivos simplificados visam a contratação de profissionais para 9 cargos diferentes, bem como o preenchimento de cadastro reserva de estágio para aproximadamente 20 setores. Confira as vagas disponíveis, o período de inscrições. Estagiários, inscrições de 14 de janeiro no site do ciee.org.br/estudante/processos seletivos. Operador de máquinas e operário, inscrições de 19 de janeiro de 2022. O edital em cotiporã.rs.gov.br. Secretário de Escola, auxiliar de Educação Infantil, merendeiro e motorista. Inscrições de 12 a 18 de janeiro de 2022. O edital em cotiporã.rs.gov.br. Professor de Matemática, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Inscrições de 12 a 18 de janeiro de 2022. O edital em cotiporã.rs.gov.br. As inscrições devem ser realizadas na Prefeitura de Cotiporã das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Aproveitem! Muito bem, nas informações para Fagundes Varela, nessa noite o município torna público a realização de processo seletivo simplificado para a contratação emergencial e temporária de operário especializado. As inscrições são de 12 a 24 de janeiro e as informações podem ser encontradas na página fagundesvarela.rs.gov.br ou pelo telefone 3445-1066. E a Corsã realiza manutenção na barragem da captação do Arroio Retiro em Veranópolis. Hoje, terça-feira, dia 11, ontem, dia 14 de janeiro, 11 de janeiro, o prefeito em exercício, Tomás Schimann, recebeu em seu gabinete o gerente da unidade da Corsã de Veranópolis, Dilnei Gomes Duarte. Na oportunidade, foi apresentado um panorama à atual situação hídrica de Veranópolis, bem como as ações que foram e estão sendo tomadas para evitar a falta de água no município. Uma das principais ações foi a manutenção realizada na barragem da captação do Arroio Retiro, realizada na última semana em parceria com a Prefeitura de Veranópolis, por meio de fornecimento de máquinas e material para recomposição. Além disso, apresentou-se uma solução efetiva de curto prazo para manter o abastecimento do Arroio Retiro exclusivamente para os municípios de Veranópolis e Vila Flores. É muito importante que todos os municípios sejam conscientes do uso da água, utilizando-o somente para as necessidades primordiais. É hora de evitar todo o consumo desnecessário e preservar a água para que o realmente importa, Tiago. Muito bem, Beto Guidini. Vamos falar agora sobre o Correio Livre, informação de fato, que estará nas bancas a partir de amanhã, edição 1803, que traz os seguintes destaques na capa. Furtos em obra da Corsã somam 1 milhão de prejuízo. Nova Bassano se despediu do ex-prefeito Tranquilo Zanetti. Nesse final de semana acontece a festa campeira em Protásio Alves. As perdas da agricultura chegam a 13 milhões de reais. E na contracapa, entrevista com o Dr. Charles Wurzel, que diz que este vírus veio para ficar e controlaremos com a vacina. Esses são os destaques do Correio Livre aos assinantes e nas bancas a partir de amanhã. Agora são 20h15. A seguir, facção criminosa manda ladrões pararem de roubar trabalhadores em Bento Gonçalves. Prefeitura alerta sobre a alta taxa de transmissão da Covid-19 e a fiscalização sobre o uso de máscara ser intensificada em Caxias do Sul. E o Rodeio Nacional de Vacaria é cancelado devido ao aumento de casos de Covid-19. Tudo isso no próximo bloco. Continue com a gente.
ter saúde para você. Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito. Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Ah, férias! Como é bom poder aproveitar esses momentos com segurança e tranquilidade. Nós da Tá Na Roda oferecemos todas as manutenções necessárias para o seu automóvel com alta tecnologia e serviços que você pode confiar. Esteja seguro, passe na Tá Na Roda. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, Centro de Medicina Laboratorial. E seguimos nesse bloco com as principais informações aqui do estado do Rio Grande do Sul, na noite dessa quarta-feira calorenta, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 26 graus, são temperatura 26 graus aqui em Nova Prata, a 20 horas e 18 minutos. E olha essa que está acontecendo em Bento Gonçalves, Thiago. Uma facção criminosa manda ladrões pararem de roubar trabalhadores lá em Bento Gonçalves. Um fato inusitado foi registrado em Bento Gonçalves ontem, terça-feira, dia 11 de janeiro. Uma facção criminosa da cidade espalhou num áudio em redes sociais coordenando que os ladrões parem de roubar os trabalhadores da capital do vinho. A ordem surgiu após uma série de roubos terem ocorrido em vários bairros do município. As informações são do portal NB Notícias. No áudio, um integrante da facção, os Abertos, faz uma ameaça aos ladrões da cidade. Segundo ele, todos que estiverem assaltando pedestre e roubando trabalhadores serão mortos caso sejam pegos na rua. E se forem presos e caírem no presídio, serão furados e receberão um corretivo dos detentos da facção. Quem estiver chinelando na cidade de Bento Gonçalves já era. Vamos largar todo mundo furado. Nem tem boi. Resumiu o integrante da facção. Beto Guidini, é um fato claro, ele é inusitado e cabe um comentário, mas o áudio eu escutei, hoje circulou em diversos grupos aí do WhatsApp que tem essa potencialidade de viralizar situações, e o recado dado pela facção criminosa é muito claro, que não é para roubar pedestres e trabalhadores aí na cidade de Bento Gonçalves, sujeito às penas vinculadas ao Tribunal do Crime. Eu não tenho uma opinião sobre isso, Beto Guidini. Acho que esse tema vai segunda-feira para o ponto a ponto. Tu acha uma boa alternativa? É uma boa ideia. Uma boa ideia, porque é uma coisa que acontece muito no Rio de Janeiro, né? E já está acontecendo por aqui também, né? E agora a gente vai ter que ver como é que a comunidade reage a esse tipo de situação e qual é a resposta do Estado frente a essa circunstância inusitada. Seria interessante pegar o cara da facção, né? Bem, Beto Guidini, daí acho que fica um pouco complicado, mas nada que Cassiano Agostini na nossa produção não possa dar jeito, né, Beto? Isso mesmo. Seguindo com as notícias, a Prefeitura de Caxias alerta para o aumento na taxa de transmissão e também vai aí ocorrer uma maior fiscalização para o uso de máscara na cidade caxiense. Diante do aumento de infectados, a Prefeitura convocou uma coletiva de imprensa no fim da tarde
para divulgar o atual cenário da pandemia na cidade e alertar para a possibilidade de casos na saúde. E uma das atitudes tomadas é o aumento da fiscalização e a orientação para o uso de máscaras da forma correta. E o Rodeio Nacional de Vacaria é cancelado devido ao aumento de casos de Covid-19. A patronagem do CTG Porteira do Rio Grande, responsável pela organização do Rodeio Nacional de Vacaria, optou pelo cancelamento do evento deste ano. Em nota, a entidade diz entender que não há segurança sanitária para a realização do rodeio e diz estar ciente da letalidade dos danos que a Covid-19 pode causar nas famílias. Vacaria registra até o momento 10.304 casos confirmados e, assim como todo o estado, viu os números dispararem nos últimos dias. Ainda em nota, os organizadores dizem que o evento será realizado em um cenário mais favorável ao ser divulgado. Nas informações do Gabinete de Gestão da Pandemia vinculado ao governo do estado, foram emitidos avisos para todas as regiões Covid pela segunda semana seguida. Segundo as informações, o estado do Rio Grande do Sul emitiu ontem avisos para todas as 21 regiões do Covid no estado. Segundo o gabinete de crise, a decisão ocorreu após uma reunião virtual conduzida pelo governador com base nos indicadores do sistema 3As. De acordo com o Piratini, nos últimos 7 dias, a média semanal de casos confirmados cresceu em mais de 4 vezes, o que fez o governo tomar essa atitude. E 200 municípios do Rio Grande do Sul decretam situação de emergência por conta da estiagem. Os danos provocados pela estiagem têm alcançado altos índices no Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, 200 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência em decorrência do problema. A partir da medida, as cidades estão autorizadas a buscarem ajuda junto aos governos estadual e federal. Outros 26 cidades já informaram por meio do sistema que tiveram contratempos por conta da falta de chuvas, mas ainda não fizeram decreto. Em visita a Santo Ângelo, nesta quarta-feira, para avaliar a situação da estiagem no estado, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, afirmou que chegou ao Rio Grande do Sul, mas não para trazer falsas esperanças, mas para ver o que é possível fazer pelo produtor. Segundo ela, o Brasil é um país de proporções continentais, com problemas graves de agropecuária no momento, de características diferentes da seca, como é o caso das inundações na Bahia e em Minas Gerais. Precisamos pensar em soluções estruturantes, refletiu a ministra, destacando que, especificamente em relação à estiagem, é preciso focar na distribuição de água, com perfuração de poços e construção de açudes. Muito bem, agora uma notícia para a segurança aqui no estado do Rio Grande do Sul. Os servidores penitenciários aprovam greve. Em Assembleia Geral Extraordinária da categoria, os servidores penitenciários do Rio Grande do Sul aprovaram estado de greve no último dia 11 e ameaçam parar as atividades caso o governador Eduardo Leite não atenda às reivindicações da categoria até o final do mês. O documento foi entregue pela entidade sindical no Centro Administrativo Fernando Ferrari, contendo o que foi deliberado. O presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Rio Grande do Sul, Saulo Felipe Basso dos Santos, afirma que os servidores não estão sendo valorizados e que as demandas da categoria não estão sendo atendidas pelo governo do estado. Ressalta que as exigências não foram atendidas e não aconteceu a sua concretização. A partir do próximo dia 17, ações irão ocorrer de maneira gradual para demonstrar à comunidade o descontentamento dos servidores. Saulo afirma que os servidores estão apartados dos direitos que estão sendo estendidos a outras categorias. Também relata o descontentamento com a Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP. Além da troca do superintendente José Giovanni Rodrigues, também são reivindicados a publicação das promoções dos servidores penitenciários, a manutenção da carga horária de trabalho e a reposição inflacionária igual a que for concedida às demais forças de segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. Entre outras exigências, a entidade representa mais de 7 mil servidores penitenciários que atuam em 150 casas prisionais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Aguardaremos as consequências desse fato. E uma notícia boa para Porto Alegre. Concluída a instalação da estátua do laçador no sítio em Porto Alegre.
100 dias após a retirada da restauração, a estátua do laçador foi devolvida nesta terça-feira em seu lugar de origem, o sítio do laçador, na Avenida dos Estados, próximo ao aeroporto Salgado Filho. De acordo com o secretário municipal da Cultura, Guinter Axt, após a restauração, o próximo passo agora é encontrar um bom modelo de gestão para o local. Ele defende que a área seja transformada em um espaço aprazível. Um edital deve ser lançado para a adoção do espaço por alguma empresa privada que também encontre alguma possibilidade comercial ligada a esse espaço, projetou ele. O secretário ainda ressaltou a importância das parcerias público-privadas. Patrimônio Histórico de Porto Alegre desde 2001, a estrutura de 4 toneladas foi removida no dia 28 de setembro, na Avenida dos Estados, próximo ao aeroporto Salgado Filho, e levada para revitalização em um hangar localizado na Zona Norte. Um grupo de cavalarianos do movimento tradicionalista gaúcho, MTG, acompanhou o translado de 20 minutos do hangar até a Avenida dos Estados. E agora uma notícia aí, um acidente que acabou acontecendo e é reportado. O agrônomo tem o pé amputado após acidente enquanto trabalhava no gramado da arena. As coisas não estão fáceis por lá. No início da semana, um agrônomo que trabalhava na manutenção do gramado da Arena do Grêmio sofreu um acidente e foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro. Em função das lesões graves, o pé do profissional teve de ser amputado. Conforme a assessoria da Arena, o homem trabalhava para uma empresa terceirizada. Em nota, a administradora do estádio lamentou o acidente e assegura que tem prestado todo o auxílio ao funcionário. O profissional continua recebendo o amparo necessário, frisou a Arena em nota. E segue a situação, Beto. É, complicado. E como falamos antes, a ministra da Agricultura visitou Santo Ângelo nas missões para avaliar os prejuízos da estiagem. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, desembarcou no aeroporto regional de Santo Ângelo às 9 horas da manhã desta quarta-feira. Tereza Cristina chegou ao estado acompanhada da equipe do governo federal para avaliar os efeitos da estiagem sobre a agropecuária no Rio Grande do Sul, com perdas acima de 60%, já estimadas para o milho e cerca de 25% para a soja. Logo depois do desembarque, a ministra seguiu para o distrito de Buriti, em torno de 18 quilômetros distante do centro do município, onde visitou a propriedade da família Segato. O empreendimento, de 50 hectares, deve ter prejuízo de quase totalidade dos 10 hectares plantados com milho. Depois da visita, Tereza Cristina foi se reunir com lideranças gaúchas ligadas ao meio rural da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, a URI, onde recebeu a pauta de reivindicações elaborada pelas entidades, em conjunto com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, CEAP-DR, e também a FAMURS. Entre as demandas que a ministra recebeu estão crédito emergencial ao produtor, flexibilização de garantias dos produtores de leite, aquisição de alimentos para a agricultura familiar via Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, prorrogação das parcelas do PRONAF por 10 anos e descontos para liquidação de dívidas ativas com a União, além da renovação do pedido de prorrogação do zoneamento agrícola de risco climático para complementar o plantio da soja no estado. Beto Guidini, o governo é o grande financiador, sempre a grande alavanca de financiamento para os produtores rurais que conseguem fazer aí a administração desses recursos e colher os frutos e pagar as contas do empréstimo. Ocorre que tem um fator decisivo: se não chove, a plantação não vai florescer, não vai germinar, não poderá ser colhida com a mesma qualidade e com isso as perdas no campo se arrastam. Quem tem que dar agora o aval para que essa dívida possa ser paga em outras prestações é o próprio governo, no caso a União, com a prorrogação dos financiamentos, apontado por muitos dos produtores rurais como a única solução em vista para amenizar os prejuízos nessa safra que está praticamente perdida. E seguindo com as notícias, a Polícia Federal investiga tráfico de armas voltados para as populações indígenas envolvidas em conflito na reserva do Carreteiro. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje
a Operação Calibre, que investiga o tráfico de armas e munições utilizados em conflitos indígenas, ocorridos nos anos de 2020 e também no ano passado na Reserva Indígena do Carreteiro, que fica na cidade de Água Santa. Policiais federais cumprem 2 mandados de busca e apreensão na cidade de Sananduva. Durante as investigações, a Polícia Federal apurou que um homem, morador de Sananduva, fornecia armas e munições de forma irregular aos indígenas no conflito. A ação de hoje, que seguiu durante o dia, tem por objetivo a localização de armas e munições irregulares, assim como a coleta de provas da atuação do indivíduo nos fatos investigados. O crime, investigado na Operação Calibre, tem pena máxima prevista de 12 anos de reclusão. A Reserva Indígena do Carreteiro, que fica em Água Santa, tem sido palco de conflitos armados entre grupos rivais que disputam o caicado. Os conflitos ocasionais e inúmeras tentativas de homicídio foram registradas e 2 mortes ocorreram por conta dessa situação. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 homens transportando o equivalente a 4 milhões em mercadorias importadas ilegalmente. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira na BR-290, em Cachoeira do Sul. Em meio a uma ação de fiscalização, os agentes deram ordem de parada ao motorista de uma carreta com placas de Santana do Livramento. Ele desobedeceu e seguiu em fuga até parar o veículo próximo à lavoura de soja e fugiu correndo junto com o passageiro. Os policiais prenderam a dupla em seguida. Ao vistoriar o veículo, os policiais encontraram no compartimento de carga repleto de caixas de equipamentos eletrônicos, jarras elétricas, brinquedos de origem estrangeira, importados ilegalmente. O motorista, um homem de 32 anos, natural de Santana do Livramento, flagrado em 2013 cometendo o mesmo crime. Disse aos policiais que pegou o veículo em um posto de combustíveis localizado próximo à fronteira com o Uruguai. De acordo com ele, o destino das mercadorias era Porto Alegre. O passageiro de 21 anos, também de Santana do Livramento, não possuía antecedentes. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Judiciária local. Muito bem, agora com o oferecimento de Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, Franco, moda masculina, tá na Roda Pneus, Adilnet, Telecom, Funerária Deck Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata, as cotações do mercado financeiro no encerramento desse bloco. O dólar fechou hoje a R$ 5,53, o euro a R$ 6,32 e a libra R$ 7,23. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 184,00 e mínimo R$ 164,00. O milho máximo R$ 98,00 e mínimo R$ 93,00. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 68,85, mínimo R$ 61,55. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 317,00 e mínimo R$ 311,00. E arroba da vaca máximo R$ 305,00 e mínimo R$ 300,50. O mercado financeiro no dia de hoje em recuperação. Ibovespa fechou em alta de 1,84 na casa dos 105 mil pontos. Nasdaq alta de 0,23 e Dow Jones em Nova York alta de 0,11. As bolsas europeias também fecharam o exercício no positivo. E no Oriente, Xangai, na China, alta de 0,84 e a japonesa Nikkei alta de 1,92. Um dia de alívio nas bolsas mundiais. E a seguir, o governo anuncia a regularização de dívidas do Simples com desconto. Pedidos de seguro-desemprego têm queda de 10,2% em 2021. E a Conab corta 4,3 milhões de toneladas da produção total esperada do milho em 2021-2022. Tudo isso no próximo bloco. Continue com a gente. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece.
Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Ah, férias! Como é bom poder aproveitar esses momentos com segurança e tranquilidade. Nós da Tá na Roda oferecemos todas as manutenções necessárias para o seu automóvel com alta tecnologia e serviços que você pode confiar. Esteja seguro, passe na Tá na Roda. E retornando nesse último bloco do Conecta News na noite dessa quarta-feira para falar sobre os principais fatos que ocorreram aqui no Brasil e no mundo. Agora são 20 horas e 37 minutos. O governo anuncia a regularização de dívidas do Simples com desconto. Após o veto do presidente Jair Bolsonaro ao refis do Simples, o Ministério da Economia anunciou na terça-feira um programa para que empresas inscritas no Simples e microempreendedores individuais possam regularizar dívidas tributárias com entrada de 1% do valor. As medidas foram editadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGNF. Na última sexta-feira, o presidente vetou integralmente o refis do Simples, que havia sido aprovado no final do ano no Congresso Nacional com ampla maioria. Parlamentares já articulavam a derrubada do veto. A entrada de 1% pode ser dividida até em 8 meses. O restante da dívida é parcelado em até 137 meses, com desconto de até 100% de juros das multas e dos encargos legais. Esse desconto é limitado a 70% do valor total do débito. Os descontos são calculados a partir da capacidade de pagamento de cada empresa. A parcela mínima é de R$ 100. E há de R$ 25 no caso dos microempreendedores individuais. Muito bem, à disposição, procure orientação se está em débitos com a Fazenda Nacional. A possibilidade de reparcelamento é extremamente recompensadora, então é sempre um ótimo momento. Lembrando que esse tipo de parcelamento tem tempo determinado para ocorrer. Procure o profissional e busque o auxílio para tentar ser incluso nessa iniciativa de regularização tributária do governo federal. Seguindo com as notícias, e um bom número também reflete os números vinculados ao emprego. Os pedidos do seguro-desemprego tiveram uma queda de 10,2% em 2021. Segundo as informações, os pedidos tiveram esta queda representativa na casa dos 10% em relação ao ano anterior, marcado pelo início da pandemia. Foram mais de 6 milhões de requerimentos no ano passado, frente a 6.780.000 em 2020. Apesar de os números terem voltado ao patamar pré-pandemia, os últimos 2 meses de 2021 registraram uma alta. Em dezembro, houveram 480.000 solicitações, 13% superior ao mesmo período de 2020. O recorde de requerimentos foi registrado em maio de 2020, com mais de 960.000 pedidos em um único mês. Os números são divulgados pelo painel de informações do seguro-desemprego vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o governo federal, o resultado reflete o esforço para a manutenção dos empregos no Brasil. Agora falando sobre a agricultura. A Conab corta 4,3 milhões de toneladas da produção total esperada de milho em 2021-2022.
O novo levantamento aponta que a produção total do ciclo do milho no Brasil, somando-se a primeira safra 2021-2022, a safrinha 2022 e a terceira safra, será de 111,9 milhões de toneladas. Este patamar ainda é 29,7% superior ao registrado na temporada passada, mas apresenta recuo diante das estimativas anteriores à entidade. As projeções da Conab para a safra 2021-22 começaram com 116,3 milhões de toneladas no relatório divulgado em outubro de 2021. Subiram 116,7 milhões de toneladas em novembro e, finalmente, para 117,2 milhões na última divulgação do ano passado, em dezembro. Sendo assim, as novas estimativas caíram 3,66% com relação ao último repórter, com um corte de 4,3 milhões de toneladas no total esperado para o ciclo. Olhando para a primeira safra, a Conab ampliou a estimativa de plantio de 4,506 milhões de hectares divulgados no mês passado para 4,511 milhões de hectares, representando um aumento em relação à safra verão 2020-2021. A estimativa indica acréscimo na área em comparação ao valor verificado na temporada passada, favorecido principalmente pelos bons preços pagos do grão atualmente, sobre o desenvolvimento dessas lavouras, que estavam 90% plantadas até o final de 2021. E a publicação aponta que, de maneira geral, as lavouras já implantadas seguem em pleno desenvolvimento e, na maioria das localidades, as condições climáticas são benéficas à cultura. Por outro lado, ressalta que a região sul vem registrando períodos prolongados de estiagem ou baixos níveis pluviométricos, principalmente em novembro e dezembro de 2021, impactando a evolução fenológica das plantas e podendo comprometer o potencial produtivo da cultura do milho. Nas informações para a atualização da pandemia, o Brasil tem o maior índice de transmissão de Covid nos últimos 10 meses, segundo um estudo. O Brasil alcançou o índice de transmissão de 1,3 nos primeiros dias de 2022, o maior índice desde março de 2021, quando a pandemia caminhava para o seu pico, segundo o estudo divulgado nessa última terça-feira. Os números apontam que houve um salto depois das festas de final de ano, no dia 20 de dezembro. O índice de transmissão do coronavírus no país estava em 0,9, segundo análise de dados da plataforma InfoTracker, que pertence à USP e à Unesp, o que significa que havia uma desaceleração da pandemia. O índice indica que há pelo menos uma pessoa sendo contaminada por cada paciente que já tenha a doença, o que significa uma redução de casos. No último levantamento, houve uma reversão do índice superando 1 ponto percentual. Atualmente, portanto, cada pessoa que contrai o coronavírus transmite para 1,3 em média. Nas últimas 24 horas, o Brasil acabou registrando um aumento de mais de 34 mil casos de Covid. E o governo zera a alíquota de importação de 2 produtos hospitalares. Foi publicado no Diário Oficial de União de hoje, dia 12, um decreto presidencial que inclui 2 itens na lista de produtos para o uso de laboratórios, clínicas, hospitais, consultórios e campanhas que têm alíquota zero do PIS/PASEP, do CONFINS, do PIS/PASEP Importação e dos CONFINS Importação. A publicação do decreto 10.933 de 2022 passa a integrar o anexo do decreto 6.426, que acrescenta produtos para uso em laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas em hospitais, clínicas e consultórios médicos odontológicos e em campanhas de saúde realizadas pelo poder público. E, de acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a perda estimada da arrecadação com a inclusão desses itens será de 3,50 milhões de reais por mês no ano de 2022. E em 2023 estima-se uma perda arrecadatória de 45,27 milhões de reais. E, segundo ainda o secretário-geral, a perda da arrecadação para o ano de 2022, no entanto, será compensada por meio da elevação de 5% para 10% das alíquotas de IPI incidentes sobre vidros planos classificados. E para os seguintes anos, a perda já será contemplada na estimativa da receita anual, complementa ele.
E o caso que deixa o Brasil estarrecido não é só a estiagem aqui nos estados do sul. As chuvas em Minas Gerais já provocaram, nas últimas 24 horas, 10 óbitos por conta do alto volume pluviométrico. A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou no dia de ontem mais de 10 mortes em decorrência da chuva no estado. Os óbitos foram notificados ao longo das últimas 24 horas. Com isso, subiu para 19 o número de vítimas em Minas desde o início do período chuvoso. A partir do dia 1º de outubro, por causa das investigações em andamento, esses dados não incluem 10 óbitos ocorridos no último sábado em Capitólio, após o desabamento de um paredão de pedra no cânion da represa de Furnas. Em todo o estado, 145 municípios estão em situação de emergência. O número de desabrigados já totaliza mais de 3.480 pessoas, somando, mais de 13 mil indivíduos sem casa para ficar nesse momento. O balanço mais recente foi divulgado pela Defesa Civil do Estado. As condições meteorológicas continuam favoráveis à chuva e temporais em Minas Gerais, em decorrência da instabilidade atmosférica e as tragédias que foram registradas, e os vídeos que circulam pelo WhatsApp também mostram a fúria das águas em Minas Gerais, e nós aqui, Beto Guidini, passando calor e sede. Isso mesmo. E agora falando com as notícias internacionais. A OMS, o mundo precisará de novas vacinas para evitar transmissão e lockdowns. Cientistas reunidos pela Organização Mundial da Saúde concluíram que o mundo precisará desenvolver uma nova geração de vacinas que consiga impedir a transmissão da Covid-19 e para que as medidas sociais de confinamento sejam abandonadas. O grupo ainda apontou que os imunizantes existentes contra a Covid-19 terão suas eficácias reduzidas diante da variante Omicron, mas o efeito das doses para evitar doenças severas está preservado. Os cientistas publicaram suas conclusões na terça-feira, alertando que a Omicron dificilmente será a última variante da Covid-19. Nas últimas semanas, o mundo viu uma explosão de números de novos casos da pandemia, com mais de 9 milhões de novas contaminações, inclusive entre vacinados. Mas a taxa de mortalidade caiu. Para frear a proliferação de casos, empresas terão que colocar no mercado novos produtos. Só assim, medidas sociais poderão ser repensadas ou abandonadas. Mas o fato importante dessa fala da OMS é que ficou reconhecido que os casos graves conseguiram ser combatidos a partir da vacina. Aguardaremos as inovações tecnológicas para que a pandemia possa, de fato, enfraquecer ao ponto de desaparecer. E, Beto Guidini, estava faltando um pouco de vacinação no Canadá. Tu sabe qual foi? Daí aconteceu o quê, o incentivo do governo? Fale-nos. A exigência de comprovante de vacina para comprar álcool e maconha. Essa foi a estratégia usada pelo governo de Quebec para fazer com que os não vacinados comparecessem aos postos de vacinação. Os agendamentos após essa regra subiram de 1,5 mil para mais de 6 mil por dia na província canadense, que é a segunda mais populosa do país. O governo agora planeja cobrar imposto de quem não se vacinar. Essas são as ações utilizadas pelo governo canadense para tentar incentivar, a vacinação. E parece que deu certo, Beto Guidini? A ideia é essa, Thiago? Tem funcionado, pelo jeito. Mas também é por causa da maconha e outras coisas mais, o pessoal que quer comprar esse tipo de produto, que lá... Não pode ficar sem o produto dele lá. É legalizado, pode ter que se vacinar e apresentar o comprovante. Quem quiser comprar uma breja também precisa, Beto Guidini? Isso mesmo. Muito bem, nós aqui não precisamos disso e o Brasil avança na liderança da vacina, dando um show, pelo menos nisso, no resto do mundo. Nós vamos ficando por aqui, na sequência segue a nossa programação. O Conecta News retorna amanhã às 20 horas ao vivo. Uma boa noite para você. Boa noite, Thiago. A previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, 13 de janeiro, será de sol sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens, não chove. Mínima de 18 graus, já a máxima poderá chegar aos 35 graus. Neste momento fazem 24 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News
apresenta agora a seguir o programa Mulheres. A convidada de hoje, Janaína Rúbia Morello. O assunto de hoje, numerologia cabalística, energias para 2022. Vale a pena conferir. E ao Johnny, um agradecimento pela sua força ali na técnica. Uma boa noite, se cuidem, continuem com a gente e até quinta.